empresas grandes, obviamente, conseguem ter níveis de segurança de informação tão boas como esses players. A gente está falando de SAP, a gente está falando de Oracle, empresas mundiais, e que têm um conjunto de boas práticas, de políticas, de certificações, de tudo quanto é for, de forma a te garantir que o teu dado ali ele está seguro. Ele não vai sofrer um ataque, ele não vai estar exposto, né? Então, tem bastante... Aí esse é um trabalho de formiguinha, de convencimento, de vamos visitar uma empresa, vamos conversar com quem já tem. Ainda tem uma outra coisa, né? Porque quando você configura um servidor na nuvem, você pode estar configurando ele aqui no Brasil, lá na China, lá nos Estados Unidos. Exatamente. Quer dizer, aí o cara vai dizer, mas vem cá, meus dados vão ficar lá nos Estados Unidos? Isso foi uma coisa que a gente estava até... Exatamente, porque essa é uma possibilidade que muitas dessas empresas estão dando, até pela relevância do Brasil, né? Ah, não, tá bom, eu crio para você um data... Ela já tem data centers, né? Está aqui no Brasil. Outras empresas, né, que contratam RP em nuvem já não ligam tanto para isso, ok, pode estar nos Estados Unidos ou não. Aí depende muito, né, da sensibilidade de cada gestor, de cada um, mas existe a possibilidade de você pelo menos isso regionalizar. Não, e fora o multi-cloud, né? Exatamente. Ainda tem essa. Ainda tem essa também. Ainda tem o multi-cloud. Ainda tem o multi-cloud, tem outros que você pode estar espalhado, pode estar... Mas, assim... São níveis que você vai sempre na parte da negociação na hora que você está comprando, na hora que você está adquirindo esse serviço. E os cuidados que tem que ter em cima de uma contratação desse nível, como, por exemplo, algum plano de desastre recovery, ou se tiver um desastre, como é que funciona? Como é que é esse processo? Esses são os pontos que, assim, como ainda é um processo no Brasil relativamente novo, então você tem aí players como a Oracle que está ganhando espaço, a SAP... lá fora você tem a Workday, que é uma empresa muito grande também, e que vem ganhando em alguns clientes grandes, e é toda em nuvem. Né? Então, todo mundo está indo para a nuvem. Então, hoje, se você chegar num player desse e dizer, não, eu quero comprar um RP para instalar internamente nos meus servidores, vai ser mais difícil. Não vou dizer que não vendam, mas alguns não vendem, porque já não tem nem mais a versão para isso. A versão já é desenvolvida para rodar em cloud. Então, isso é novo. E aí você tem que ter, sim, alguns cuidados, né? Então, por exemplo, essa questão mesmo do disaster recovery. E aí a multi-cloud pode ser uma solução. Né? Se eu perder meus dados, se acontecer um terremoto no teu data center, isso está espelhado, não está... Agora, isso tudo são sabores, né? Você vai contratando, vai dependendo da sua necessidade, e aí você vai agregando lá no valor que você vai vai pagar para esse player ao longo do tempo. Mas sim, você tem que se preocupar com isso. Tem que se preocupar uma coisa muito importante, que é importante você se preocupar, e se lá na frente você quiser sair desse player? Sair desse fornecedor. Sair desse fornecedor, quiser ir para outro fornecedor. Esse é um problema que eu acho que ainda não está muito claro e precisa ser mais discutido. Porque o que você fazia antigamente? Legal, eu comprei lá um software, lá, um RP. Eu tenho as licenças. Eu pago para a empresa o quê? Contrato de suporte e manutenção. Para que ele me mande versões atualizadas quando surgir e para eu ter direito ao suporte quando eu precisasse. Ótimo. Chegou um momento, eu não quero mais esse player. Agora, minha empresa cresceu muito, eu quero mudar para um outro player que eu julgo que é mais interessante naquele momento. O que é que você faz? O que é que você fazia? Migrar, dependendo do volume de dados, dependendo da maturidade da ferramenta antiga que você tinha, é um processo complexo. Você migrar tudo para o novo fornecedor. O que geralmente as empresas fazem, não. Fecha um ano fiscal, daqui para trás está nesse cara, daqui para frente eu sigo aqui. Aí o que você fazia com esse cara? Bom, lá na empresa, não pago mais manutenção, porque eu não preciso mais evoluir, eu não pago mais suporte, porque eu vou ter pouquíssimos usuários aqui, mas eu deixo este cara aqui, né, por 5 anos, por 10 anos, porque eu preciso eventualmente consultar. A regra fiscal diz que você tem que ter lá os dados por 5 anos. Você pode ser autuado, você pode ser... o fiscal pode ter que ir lá querer te pedir dados passados, de 5 anos, né? Dependendo, às vezes, do negócio que você está, se ele for muito regulado, você pode ter que precisar ficar mais tempo. Então, tudo bem, você mantinha aquela infraestrutura ali, geralmente você fechava aquela caixinha, eu brincava, você fecha a caixa, está funcionando, 2 ou 3 usuários entram aí, sei lá, 2 vezes por ano, está ali, está guardado. Agora, transporta isso para um cenário com RP em cloud. Você está no cloud, você paga pelo uso, e aí chegou no momento você fala assim, eu quero mudar.
eu não quero mais esse daqui, qualquer motivo que seja, eu quero mudar. O que você faz com os teus dados históricos? Migra. Às vezes esse projeto de migração é uma loucura, dependendo do que você está... Modelos de dados diferentes. Olha, se a gente teve um problema com migração de dados para desenvolvimento da DIF lá naquela época, né? Que a gente tinha que puxar daquele outro sistema lá de vários sistemas legados diferentes. Imagina isso. Imagina um RP. E aí você manter aquilo no novo, o dado antigo no novo funcionando. E muitas vezes as pessoas aproveitam esses momentos, as empresas aproveitam esse momento de virada de RP para mudar também suas estruturas contábeis, suas estruturas de centro de custo. Então você muda tudo, porque às vezes, não, isso aqui é melhor, vai me dar uma visão gerencial melhor. Imagina você compatibilizar isso com o passado. Uma loucura. Não, loucura total. Não, tá bom, então eu deixo no passado. Mas agora você não tem mais aquela opção de ir lá na empresa e falar assim, eu não pago mais o contrato de manutenção, eu não pago mais o valor da licença, o suporte. Suporte. Eu não tenho mais a licença. Aí o que eu vou baixar aqueles dados para a minha base, então eu vou ter que um projeto de tirar do cloud e trazer para interno e garantir que tudo funcione. Eu vou continuar pagando isso para a empresa. Então, esse é um ponto que, assim... Não tem nenhuma solução... Então, precisa ser negociado. Ainda não tem uma solução. Acho que ela vai, ao longo do tempo que o mercado maturar, vai existir, obviamente. Mas hoje é importante que você leve isso em consideração. O que acontece na hora que você estiver negociando? Essas negociações, elas não são simples, né? Na hora que você estiver negociando, o que é importante? Como é que se eu quiser sair? Óbvio que ninguém casa pensando em divorciar, mas é importante você ter ali um acordo, mitigar isso, né? Como é que você como é que vai ser esse teu acordo aí se você tiver que divorciar? Dentro disso, eu até tenho uma dúvida que é o seguinte, por exemplo, assim, você tem RPs nacionais, você tem os RPs lá de fora, etc. E aí eu te pergunto, a tributação brasileira é um absurdo de complicada. E que outros países, de repente, não estão adaptados a esse tipo de coisa. E aí, como é que... por exemplo, assim, você sabe mais do que eu, Manaus não tem EPI, por exemplo, né? IPI, não é isso? Manaus não tem EPI. E aí? Diversas. Será que você tem? Será que você tem essas exclusões num SAP, por exemplo? Aí como você trata a parte fiscal dentro de um ambiente de RP então, na nuvem corporativa, né? Sim, existem players nacionais, como por exemplo a TOTUS, tem lá RP lá bastante disseminado no mercado. Você tem RPs, muitos são internacionais. O que essas empresas internacionais elas acabam fazendo é assim, brincadeira, não me meto nessa brincadeira. Eu vou até aqui, daqui você contrata um parceiro nacional e aí ele homologa lá os seus diversos parceiros.